Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Severino, presbítero da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Nós estamos aqui na cidade de Itajubi e quero estar gravando aqui uma mensagem da Palavra de Deus aos nossos corações, né? Falando sobre a igreja passará pela grande tribulação ou não, né? Então, pelo que nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação, certo? Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá para dar uma força para o nosso canal aí, porque voltamos a estar postando as nossas mensagens bíblicas aqui no nosso canal, em nome do Senhor Jesus. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a igreja, sobre o arrebatamento da igreja, e a igreja passará pela grande tribulação ou não. Porque nós vamos ver que existem três pensamentos sobre, três interpretações sobre o arrebatamento da igreja. Se a igreja passa, o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, na metade da grande tribulação ou após a grande tribulação, né? Então, aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo, quero ler no versículo 14, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Vamos lá. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Quando se fala de arrebatamento da igreja, se fala de sumiço da igreja. Arrebatamento quer dizer ser tirado com muita força, com muita rapidez, né? Então, a igreja será tirada desta forma. Agora, quando será o arrebatamento da igreja? Aí nós não saberemos quando será. Só sabemos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Por quê? Porque algumas referências bíblicas, ela nos indica, né? Ela nos informa que a igreja não passará pela grande tribulação, né? Então, vamos ver aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: e espera dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ó, nos livra. Está falando de livramento. A igreja será livre da ira futura. Ou seja, essa ira futura será depois do arrebatamento da igreja. Vai vir a ira de Deus sobre os homens ímpios, aqueles que rejeitarem a palavra de Deus. Então, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, diz assim, capítulo 3, e versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Só que esse castigo e repreende não está falando que a igreja será castigada na grande tribulação. Jesus falou para a igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentares os que habitam sobre a terra. Eu guardarei. Ou seja, a igreja vai estar livre da grande tribulação. Isaías 26, versículo 20 diz assim:
Vai, pois, povo meu, entra em teus aposentos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a minha ira. Quando, no versículo 20 diz assim, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa das suas iniquidades, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Ou seja, a igreja, está falando aqui, Isaías profetizou aqui a respeito de quarto. Quando se fala de quarto, se fala de aposento, se fala de lugar de descanso, se fala de lugar de repouso, né? Então Deus, aqui pela profecia, guardará o seu povo em repouso e descanso, enquanto a sua ira está sendo derramada sobre os homens ímpios, sobre a face da terra. Então a igreja, ela não passará pela grande tribulação. Ela será arrebatada antes da grande tribulação. Porque você pode ver, como já citei, como guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentares o que habita sobre a terra. Então a igreja hoje, vamos entrar no raciocínio, a igreja hoje, ela sofre tribulação. Nós já somos perseguidos, nós já somos caluniados, nós já somos afrontados, desprezados, né? Injuriados, caluniados, né? Sofremos perseguições por guardar a palavra de Deus, por querer viver uma vida justa, uma vida de sinceridade, de fidelidade, de amor com o próximo. Então a igreja já sofre a perseguição. Agora você imagine se a igreja entrasse agora na grande tribulação, né? Então nós não podemos confundir aquele versículo lá em Apocalipse capítulo 20, né? Quando a Bíblia diz que as nações cercará o arraial dos santos. Quando se fala de santo, não está falando dos santos da igreja, está falando dos santos que vão se converter na grande tribulação. Está entendendo? Se vão se converter na grande tribulação. Por quê? Tem alguns até que dizem que na grande tribulação não haverá mais salvação, oportunidade de salvação. Em Apocalipse capítulo 7, a Bíblia diz que João teve uma visão dos mártires que estavam ali ao redor do trono de Deus, ou ao lado do trono de Deus, e a Bíblia diz que era uma multidão vestida de vestes brancas que não podia contar. Povos, tribos, línguas e nações, né? E houve uma pergunta dizendo, quem são esses e de onde vieram? E a Bíblia diz que que alguém disse assim, Senhor, tu sabes. E o Senhor disse, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e as branquearam. Por isso estão aqui, porque são dignos, são merecedores. E a Bíblia diz que eles pediam justiça para Deus castigar aqueles que havia desgolado, matado, assassinado eles. Aí a Bíblia diz que Deus dá umas vestes brancas e pede para eles esperar um pouco de tempo até que completem o número daqueles que ainda vão morrerem pela palavra de Deus. Isso na grande tribulação, né? Não podemos confundir o arrebatamento da igreja com Zacarias capítulo 14, quando a Bíblia diz que Jesus descerá do céu, porá os seus pés no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras se abrirá em duas partes. A Bíblia diz que abrirá-se uma parte para o norte e uma parte para o sul. E a Bíblia diz que passará um vale ali no Monte das Oliveiras. E este vale é uma água, que esta água vai vir do trono de Deus. Aí vai ser quando Jesus vai vir implantar o seu reino milenial sobre a terra. Então a igreja já foi arrebatada. A igreja já está do lado de Jesus, né? A igreja vai descer com Cristo para testemunhar o que Jesus vai fazer na face da terra sobre a vida daqueles
que desobedeceram o Evangelho. Lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, né? A Bíblia diz que apareceu o sinal no céu, né? Jesus montado a cavalo, no cavalo branco, né? E a igreja à sua volta, o exército celestial à sua volta, montados em cavalos brancos, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ali todos os olhos o verão. Aquele versículo da Apocalipse 19, ele faz referência a Zacarias capítulo 14. Ele é o mesmo versículo. Será um período onde a mesma